Bom dia, boa tarde ou boa noite, aí dependendo do horário que você estiver assistindo. Eu estou fazendo aqui o projeto Atrás dos Fatos e o local que eu escolhi para estar explorando e desmistificando tudo a respeito dele é um local bem famoso aqui em São Paulo, que inclusive eu viajei para ele há um tempo atrás para poder ver um cometa. E o nome dele é Pico do Jaraguá. Vocês já devem ter ouvido falar dele como sendo um local extremamente alto daqui de São Paulo. Se eu não me engano, a altura dele é de 1.135 metros, é bastante coisa. E é a serra mais famosa que tem aqui por São Paulo. Inclusive, além disso, é um ponto turístico de referência nacional também, e se duvidar, até internacional, principalmente pela riqueza histórica que ele promete para nós. E é dessa riqueza histórica que eu quero ressaltar aqui em primeiro plano, que a história do Pico do Jaraguá é basicamente a data de um local, de um tempo em que o, o Brasil ainda estava sendo explorado, muito explorado por Portugal, e principalmente na época dos bandeirantes, que eram os caras lá que caçavam índios, que iam desbravando as matas com todo aquele drama que o pessoal faz, que o pessoal faz na história, né? E um desses bandeirantes que achava que nesse Pico do Jaguar tinha muito ouro, era um bandeirante chamado Afonso Sardinha. Além de bandeirante, ele era caçador de índios também. E ele descobriu um vestígio de ouro no Ribeirão Ataí, que era próximo a esse pico, lá por volta de 1580. Ainda um tempo bem antigo e tal, mas marcado por bastante conflito, principalmente com os indígenas. E nesse tempo aí, os índios eles já dominavam praticamente todo o Pico do Jaraguá. Era índio lotado para tudo que é lado lá, e esses índios eles não eram, em sua maioria, submissos à invasão das suas próprias terras, como foram os do litoral nordeste, por exemplo, e tal. Eles esses aí já eram mais casca grossa e eles travaram assim guerras e guerras contra os nativos que já tinham lá. E no fim, obviamente, eles venceram, né? Não... Era basicamente arco e flecha contra disparos de armas, ou trovões dos deuses, como os índios costumavam chamar, né? E após isso, a mineração, quase 10 anos depois, foi que ela começou. E nisso, professor, eles praticamente. Era aquela coisa, né? Colônia de exploração foi basicamente o ouro do Jaraguá foi explorado até ser esgotado. Inclusive, até hoje, se você for lá, você ainda encontra. Você ainda encontra, assim, como ponto turístico mesmo, um dos vestígios que os próprios garimpeiros daquela época deixavam, né? Escavações, ou até a própria química que eles usavam lá para poder explorar e tal, aquele tipo de coisa que garimpeiro faz, né? Porém, é, se tratando mais do contexto atual, em 1946, a prefeitura de São Paulo, ela transformou o Pico do Jaraguá em um ponto turístico daqui da cidade, né? E em 1961 foi criado o Parque Estadual do Jaraguá, que os visitantes podiam conhecer as pias de lavagem do ouro que eles usavam e também o próprio casarão que o Afonso Sardinha tinha. Sim, ele tinha um casarão lá e aquilo lá era um tempo de soberba e riqueza, né, professor? E porém esse parque foi tombado por um por um nome aqui que eu realmente tentei ver no Google Tradutor, mas é CONDEFAT, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico, em 1983. Já em 1994, o Parque Estadual do Jaraguá ele foi tombado como Patrimônio da Humanidade pela Unesco, professor. Pensa na relevância, não, pensa na relevância internacional que isso já tem, não é? Só de você pensar que tem toda essa história
desse pico, como ele foi importante para os indígenas que tinham lá. Basicamente, os indígenas naquele tempo era cultivo de mandioca, era caça, era exploração mesmo dos recursos da terra, né? Mas era uma exploração mais harmoniosa, para assim dizer. Até que veio os portugueses e fizeram a festa no lugar, como o senhor já conhece. E hoje em dia, eh, existem diversos pontos turísticos assim por lá, sabe? Tem, por exemplo, um hotel e tem até um zoológico lá também, professor. O pessoal diz que lá é um lugar incrível assim, e tem até uma antena de transmissão, duas antenas na verdade, que elas fazem com que você tenha uma visão panorâmica de toda a capital paulista. E, meu, isso é impressionante, professor. Você tem que um dia visitar esse lugar. E por ser um ponto turístico de São Paulo, obviamente ele vai ter um pouco mais de prestígio para a própria cidade, não é? É bom a gente saber que a gente pode ser conhecido não só pela Terra da Garoa ou pela Terra do Emprego e Centro Financeiro do Brasil. Podemos ser conhecidos como outras coisas e, claro, o Pico da Jaraguá foi um importante passo para essa valorização da cidade de São Paulo, se tornando o que conhecemos hoje.